Olá, Roberta Mustaki para mais um post do canal T21. Hoje a gente vai conversar com a Joyce Renzi, que é fundadora da Rede Orienta. Ela deu uma palestra na grupo lá do Empatiai, que a gente fez umas mini entrevistas com todo mundo. Não consegui pegá-la porque veio um monte de gente conversar com ela. E eu acabei dando uma olhada aqui e vi que o tema era muito legal para trazer para vocês. Obrigada por aceitar nosso convite, Joyce. Obrigada pelo convite. Eu queria saber o que é a Rede Orienta e da onde surgiu essa ideia. Bom, primeiro preciso dizer que eu sou, além da Joyce, eu sou a mãe do Guilherme. Mãe do Guilherme é uma característica, não é um característica, papel. é um papel. É a mãe do Guilherme com T21, que tem quase 5 anos, e foi assim que eu entrei nesse mundo, né? A Rede Orienta, ela nasceu quando, na minha própria vivência em consultórios e clínicas, quando eu percebi que tinha muitos profissionais para cuidar dos pacientes e quase nenhum para olhar pela família. E a gente percebeu assim que o diagnóstico assim, ele não é esperado. E ele não é fácil. Então, o que acontece? Quando uma família recebe o diagnóstico, não necessariamente de T21, a sensação é de que o chão some e de que tudo que a gente tinha planejado não tem mais chance de acontecer. E aí eu percebendo isso, falei, cara, eu preciso pensar em alguma coisa para essa família, e foi assim que a ideia do Rede Orienta nasceu. Depois da gente passar por essas vivências em consultório e observar essas famílias, o que acontece? Entre a expectativa e a realidade, essa lacuna é onde tem o sofrimento. Uhum. E com esse acúmulo de sofrimentos, de ter recebido o diagnóstico, seja ele qual for o diagnóstico, é que vai trazendo uma ansiedade constante, que lá no dia do evento até comentei com base em neurociência por que isso acontece, que é super comum a gente ficar com essa ansiedade da gente estar sempre alerta e a gente fica ansioso se o filho vai andar na fisioterapia, a Roberta sabe bastante, se vai falar, se precisa fazer uma cirurgia, se vai dar tudo bem, se ele vai conseguir ler, se ele vai ter uma vida autônoma. Então, assim, é uma ansiedade constante que já é natural e que fica potencializada depois de receber um diagnóstico. Só que com o acúmulo dessa ansiedade, etc., pode acarretar uma tristeza, depressão e acaba, na consequência, desestruturando as famílias. A história mais comum é que o pai vai embora, a mãe larga a vida profissional para cuidar do filho, e muitas vezes, se existe um irmão, esse irmão tem um sentimento de responsabilidade muito. Então esse irmão, muitas vezes, como você falou, ele pode sentir esse peso de ter que cuidar, mas muitas vezes ele tem essa sensação de estar sendo preterido mesmo, porque o outro irmão demanda mais atenção. Então essa família que a gente foca no cuidado dessa família, porque a gente realmente acredita que com essa família alinhada é a base do sucesso do processo. Porque acaba que essas famílias, elas investem muitos recursos, seja de tempo e de dinheiro, em todos os tratamentos, e acaba não se permitindo olhar para si e cuidar de si. Que é o alicerce, né? Exatamente. E ainda é uma barreira muito grande das famílias conseguirem enxergar a possibilidade de também serem cuidadas. Entendo. É como se fosse um trabalho de coaching? Não. Também, a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza como base do trabalho, coach é uma delas. Caso o foco do trabalho seja, ou a mãe, depois de uns anos, ela começa a sentir falta daquele papel profissional que ela também tinha, que ela abriu mão, e ela quer voltar para esse mercado de trabalho, ou, por exemplo, uma nova readequação profissional, seja do pai ou da mãe, para um novo trabalho que seja mais flexível e que se encaixe nas demandas atuais da família. Então, também pode ser usada as ferramentas de coaching para isso. A nossa base de coach é o coach sistêmico, que ele usa tanto o coach americano, que é a base de alta performance, quanto o coach europeu, que trabalha comportamento e habilidades, e aí entra também a parte de constelação familiar. Nossa, que legal! Tá super falado isso ultimamente, né? Sobre constelação familiar. É bem importante, porque realmente a família é a base, né? É uma terapia que envolve pai, mãe e criança, ou é baseado na mãe?
Depende da demanda dessa família. Pode ser que num primeiro momento venha essa mãe falar com a gente, que acaba acontecendo, e aí depois que ela resolve algumas questões dela, ela traga o marido ou traga o outro filho. Sim. Então acaba vindo um por um. A gente não faz só atendimento individual, a gente também faz atendimento em grupo. Então a gente pode fazer dinâmicas em grupos de pais ou de educadores. Legal. Então a gente também faz isso, então não só atendimento individual, como atendimento em grupo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Esta mãe, são X tempos de sessão, e existe um momento ideal para iniciar esse tipo de olhar? Ou qualquer hora é hora? Ou quanto mais cedo, melhor? Como que é aquela frase do Dr. Zan? Nunca é tarde? Não, sempre é cedo? Nunca é tarde, sempre é cedo. Sempre é cedo, né? Então, não tem hora certa. Quando ela se sentir... A gente tem, por exemplo, a gente atende uma mãe que ela diz que ela demorou 10 anos para conseguir enxergar que ela também tinha outros papéis além de mãe. Sim. A gente não atende só famílias com T21, a gente tem famílias que a gente atende com outros diagnósticos, inclusive pacientes oncológicos, que também tem muitos profissionais olhando por essa paciente e poucos olhando para essa família, que é a mesma coisa que eu tô falando. É um diagnóstico, não necessariamente T21. Até para pais de adultos também? Sim, que tem toda uma questão específica. Esse filho agora ele quer uma autonomia, eu sou de outra geração, eu não estou preparado para isso. Nossa, mas o meu filho quer morar fora, mas eu dediquei a vida inteira para ele, e agora? E a gente... Com as sessões terapêuticas, a gente tem as ferramentas de coach, a gente tem esse auxílio terapêutico e o objetivo mesmo é orientar para novos caminhos e novas possibilidades, para ampliar o olhar mesmo, com base em neurociência, para aliviar um pouco essa culpa e mostrar que é do ser humano, que faz parte da nossa evolução e que tá tudo bem se sentir assim, não tem problema nenhum. Todo mundo se sente. Todo mundo se sente assim, é normal. E são números de sessões fixas, ou é um prazo, ou cada caso é um caso? Como funciona isso? Cada caso é um caso. Por exemplo, se fosse só uma questão profissional para tratar com coach, geralmente são 10 sessões, né? Tá. Na média. Mas se for uma questão terapêutica que envolva um familiar e que depois venha um outro, aí a gente tem que conversar para alinhar quais são os objetivos daquela pessoa que veio conversar com a gente, daquele cliente. Entendi. Então não tem um número certo. E como que as pessoas chegam até vocês? É um local? Vocês vão até ela? Como isso funciona? Como essa troca acontece? Hoje a gente tem atendimento presencial e online também, que não sou só eu que atendo, a gente tem mais outras pessoas que fazem parte da equipe. Então, para a gente poder englobar o maior número, uma área maior, né? Não só a gente ficar aqui em São Paulo, numa região. Sim. Então a gente atende gente no Rio de Janeiro via internet, Skype, Skype, Zoom, legal, gente de Santos. E o presencial, a gente hoje, o que a gente tem alguns locais que a gente, no dia tal da semana a gente está na tal região, no dia tal da semana a gente está na tal região, justamente para a gente não ficar fixa num só lugar. Que o ideal seria a gente estar juntos de uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Então já a gente, enquanto essa família está lá já esperando essa criança, ela também se permite olhar para ela. Legal. E é interessante também nas clínicas, talvez tenha, que proponham essa abertura, né? Para vocês poderem dividir isso com a família. Quando as pessoas... eu achei legal essa proposta da terapia em grupo. É uma opção ou faz parte do processo? É uma opção. De repente, um grupo sente a necessidade de... A gente pode montar encontros semanais em que a gente tenha um direcionamento terapêutico. E não só um encontro para bater papo e trocar experiências, que também é importante, que hoje a gente vê muito isso nos grupos do WhatsApp de mães, né? Sim. Ter referência é tudo de bom, justamente para ampliar essa visão, mas os grupos a gente marcar. A gente pode, de repente, dividir por idades de filhos ou por questões. Esse grupo agora quer focar mais em questões profissionais, então, de repente, a gente pode formar um grupo nisso. Tô mais preocupada agora porque, enfim, tô me separando, então... A gente pode juntar por temas também, né? Sim, é uma possibilidade. Claro. E vocês só fazem atendimentos ou dão palestras?
Como é que funciona isso? A gente dá palestra, os temas são sempre de inclusão e diversidade, em escolas e em grupos. O nosso objetivo é sempre estar espalhando os benefícios que a inclusão traz. Seja com os benefícios para a comunidade como um todo, não só para quem é deficiente, Sim. que a gente já tem bastante estudo nisso. Muitos. Então não é só a nossa experiência falando, são estudos mesmo de muitos países que falam sobre isso. Os benefícios educacionais, sociais, os benefícios de habilidades como criatividade, que é uma das habilidades do futuro. Então, é espalhar mesmo isso e deixar sempre registrado que inclusão não é favor, né? Não. Inclusão é dever e direito. Então, quando as pessoas começarem a enxergar que não é um favor e que todos ganham com isso... Todos ganham com isso. Já ouvi li a respeito de muitas escolas que falam que o benefício para a criança comum é maior do que o benefício da pessoa que está sendo incluída. Sim, tem estudos em muitos países já comprovando isso, inclusive comprovando que os alunos que têm contato com amigos com algum tipo de deficiência ou de alguma restrição, dificuldade, eles se tornam mais bem capacitados e melhores gestores no futuro, porque eles entendem as peculiaridades e singularidades. Então ele vai ser um melhor gestor de uma equipe, porque ele vai conseguir identificar pela experiência que ele já teve que uma pessoa tem mais uma habilidade numa coisa, outra não outra, e saber identificar e tirar o melhor de cada um. Muito legal isso. E para as pessoas que quiserem encontrar vocês ou saberem um pouco mais sobre o trabalho de vocês, como que elas fazem? A gente está nas redes sociais, com Rede Orienta. Vou pôr aqui embaixo. Rede social quais? Instagram e Facebook, rede.orienta, e por lá você consegue fazer contato com a gente. Lá já tem um link que no próprio Instagram tem um link que você clica e já entra em contato direto com a gente. E aí procura vocês e vocês passam um pouquinho melhor do que a pessoa, entender um pouquinho melhor o que a pessoa está buscando. Sim, a gente faz uma sessão inicial para entender quais são essas demandas e até direcionar para qual profissional que seria mais adequado para atender. Legal. Obrigada, Joyce. Obrigada, Roma. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse trabalho. Eu, como ouvinte aqui, já tinha me interessado antes, sempre busco a Joyce. Ai, Joyce, eu preciso fazer umas terapias aí com você, que eu sou toda atrapalhada. Mas eu entendi que é para apoiar, é para crescer, é para melhorar, então vale a pena. Sim, evoluir. A gente tem que evoluir junto, né? Obrigada, Joyce. Obrigada.